Oi, meus amores! Hoje nós vamos para mais um vídeo sobre a história de um estilista incrível, revolucionário, ousado e muito, mas muito genial. Eu tô falando de Yves Saint Laurent, um dos estilistas mais jovens a fazer sucesso na sua época e símbolo de uma era com mais liberdade e principalmente mais poder para as mulheres. Aviso aos navegantes que na crônica de hoje teremos looks que vão te deixar babando aí do outro lado da tela, muitas fofocas, loucuras e aventuras, vai rolar até um crossover com histórias de outros estilistas famosos e muita genialidade, com tudo que tem de bom e de ruim nisso. Então roda a vinheta aí porque hoje eu vou te contar a história de Yves Mathieu Saint Laurent. Se você curte os conteúdos do Crônicas da Moda e quer que eu continue por aqui contando mais histórias do mundo da moda pra você, deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí você sempre fica recebendo notificações quando chega vídeo novo por aqui. E me segue também no Instagram, @crônicasdamoda, porque tem muito conteúdo bom por lá. Yves Saint Laurent, gente, é um cara extremamente atual. Não dá pra gente falar que ele é um cara de 1960 ou de 1970, porque ele é um cara de todas as épocas. Vocês vão ver ao longo da história que Yves defende conceitos e ideias que a gente tá falando hoje, né? Que a gente discute hoje, que são memes hoje, né? Gente, ele criou o conceito do sexy sem ser vulgar. Podia não se chamar assim lá na época dele, mas foi exatamente o que ele mostrou que as mulheres poderiam ser. Tá, mas vamos começar do começo, né? Yves Saint Laurent era um leonino, provavelmente devia ter ascendente ali em peixes ou em câncer. Não que eu entenda nada de signo, tô só especulando mesmo. Nascido em 1º de agosto de 1936 na cidade de Oran, na Argélia. E vale lembrar que naquela época a Argélia era uma colônia francesa. Desde pequeno ele foi um gêniozinho da moda, adorava desenhar vestidos e às vezes cortava as roupas da mãe no varal para fazer roupas para as bonecas. Desde pequeno ele devorava as revistas de moda e foi lendo uma dessas aos 16 anos que ele ficou sabendo que ia rolar um concurso para jovens estilistas, de novos talentos, da Secretaria-Geral da LAN em Paris. O concurso tinha 3 categorias, que era vestido, casaco e tailleur, e você podia se inscrever em uma delas e tinha que enviar um croquis. Ele não só se inscreveu, como ele ganhou o 3º lugar. E em 1952 ele pisou em Paris pela primeira vez acompanhado da mãe para receber o prêmio. Lá na entrega do prêmio estava, sabe quem? O editor-chefe da Vogue Paris, Michel Lebrun-Hoff, que olhou para aquele jovem talento que era o Yves Saint Laurent e disse: A. Vou te conseguir um emprego na Maison Dior. B. Volte para casa e vai estudar. Ou C. Você vem trabalhar comigo. Acertou quem disse B. O Michel Lebrun-Hoff mandou Yves voltar para Oran e terminar os estudos porque ele ainda estava muito novinho. Mas um ano depois, Yves Saint Laurent volta para Paris, agora já tendo terminado o seu terceirão, para estudar na escola da Câmara Sindical da Alta Costura. E sabe quem também chegou em Paris nessa mesma época para estudar moda? Karl Lagerfeld, vindo diretamente da Alemanha. Os dois, inclusive, participaram de alguns concursos de estilistas, de jovens talentos que acontecia em Paris naquela época. E normalmente o primeiro lugar ficava com o Yves e para o Karl sobrava ali o 2º ou 3º. Verdade seja dita, nessa época o Yves Saint Laurent era muito mais popular que o Karl Lagerfeld. Ele era tido como mais descolado, mais cool, mais desconstruidão. E o Karl era assim, visto como um cara meio assim quadrado, assim, nada demais, né? Enquanto o Yves estourou nos anos 60 e 70, foi o auge da carreira dele, o Karl tava ali, trabalhando, fazendo umas coisas legais para umas marcas, mas nada uau. Até que ele foi convidado para assumir a direção criativa da Chanel em 1983. E aí, minha gente, como este mundo não dá voltas, este mundo capota, Karl Lagerfeld fez muito sucesso na Chanel e ele chegou no século XXI sendo o cara da moda,
o mestre, o cara assim, todo mundo admirava, que todo mundo achava super legal, descolado, magnífico, né? Assim, o pai da moda, entendeu? Colocando um sucesso atrás do outro na Chanel, isso sim já nos seus 80, 90 anos, né? E ele só realmente parou de trabalhar quando faleceu em 2019. Pra você ver que todo mundo tem o seu momento de brilhar. Aguarda aí, porque daqui a pouco vai ter mais fofoca com eles. Bom, nesse tempo como estudante em Paris, o Yves Saint Laurent mandava vários croquis seus pro Michel de Brunhoff lá da Vogue Paris, né? Com aquela coisa, né? Ô, seu Michele, tudo bom? Desculpa que eu tá atrapalhando o seu dia, o seu trabalho, mas é que eu fiz esse desenho, eu queria ver o que, é que o senhor acha, se o senhor acha que eu tenho futuro, né? Era sempre assim. E aí, um belo dia, o Michel de Brunhoff, que era muito amigo de Christian Dior, né? Amigo íntimo, estava lá no seu escritório da Vogue Paris, vendo os desenhos do Yves, quando notou que os croquis de Yves Saint Laurent estavam muito parecidos às criações da próxima coleção da Dior, que seria lançada em breve e que ele já tinha visto. Aí, na hora, ele foi falar com o Dior. Não sei se ele ligou, não sei se ele foi lá na Maison, não sei se ele mandou uma carta. Eu sei que ele disse: Migo, você precisa conhecer este rapaz. Você e ele, ó, mesma vibe. E aí ele promove o encontro entre o Yves Saint Laurent e o Christian Dior, eles conversam, né? O Dior pede lá pro Yves fazer os desenhos, acha tudo lindo e contrata o rapaz em 1955. Nessa época o Yves tinha 19 anos. E aí, minha gente, o Yves Saint Laurent não vai virar só o braço direito de Dior, ele vai virar o seu pupilo, o seu legítimo herdeiro. Inclusive, eu já contei a história de Christian Dior aqui pra vocês, o link tá aqui. Eu super aconselho que depois desse vídeo você vá conhecer a história de Dior. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. O Dior era muito místico, né? Ele era aquele cara super intuitivo. E em 1957, curiosamente o ano que ele faleceu, ele estava prestes a sair de férias. E aí ele ficou sabendo que a mãe de Yves Saint Laurent estava em Paris visitando o filho. Aí ele virou pra Yves e disse: Ei, quero conhecer sua mãe. Yves levou a mãe dele, né, lá na Maison, e numa conversa privada, só ela e Dior, Monsieur Christian Dior disse a ela que o filho dela era brilhante, um gênio, e que ele sentia que era Yves Saint Laurent que ia ser o legítimo herdeiro dele, né, que ia suceder ele na Maison Dior. E bom, Christian Dior parte para suas férias na Itália, lá acaba tendo um infarto fulminante e morre. E sua profecia se cumpre, né? Porque aí é o jovem Yves Saint Laurent de apenas 21 anos que assume a direção criativa da Maison Dior. Ele ficou famoso da noite pro dia, né? E imaginem o tamanho da responsabilidade que ele estava assumindo, gente. Ele agora assumiu o comando da maior casa de alta costura da França e, consequentemente, do mundo, né? E que foi criada por um cara que era, assim, adorado, era tido como o salvador da pátria, né? O salvador da moda francesa no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas, mais uma vez, o nosso Yves Saint Laurent brilhou. Em 30 de janeiro de 1958, ele apresentou sua primeira coleção como diretor criativo da Dior, que foi a coleção Trapézio. E ele surpreendeu todo mundo com uma mudança de silhueta. O Christian Dior era característico, né? Ele adorava aquela cintura bem marcada e aquela saia ampla e super volumosa com muito tecido. E quando o Yves traz a silhueta trapézio, ela é uma silhueta que ela começa um pouco mais justinha, né, aqui no busto, e a partir daqui já vai se abrindo, né, descendo e se abrindo, fazendo uma modelagem mais solta. A silhueta trapézio fez tanto sucesso que as pessoas começaram a chamar ela de Now Look, fazendo uma comparação com o New Look que Christian Dior tinha criado 11 anos atrás. Se naquela época Dior tinha feito o novo look, hoje Yves Saint Laurent tinha feito o look de agora, dos novos tempos. Bom, Yves cria ao todo 6 coleções para Dior no seu período lá, né? Todas de muito sucesso. A imprensa local começa a chamar ele do Pequeno Príncipe. E nessa época vai aparecer uma pessoa que vai ser muito, muito importante na vida dele, que é o Pierre Berger. Pierre Berger era um empresário, um cara dos números mesmo, super astuto e sagaz, e que estava acostumado a empresariar muitos artistas. E ele conhece o Yves no dia que ele lança sua primeira coleção para Dior, lá em janeiro de 58, e foi meio assim amor à primeira vista. A relação dos dois evolui, eles vão ficar juntos a vida inteira até a morte,
E vocês vão perceber ao longo da história que o Pierre Bergé vai ser muito mais do que o marido, do que o sócio ou o empresário de Yves Saint Laurent. Ele vai ser o seu verdadeiro anjo da guarda. Tudo ia muito bem, muito lindo, Yves estava lá vivendo o seu sonho dourado em Paris, mas na terra natal dele, a Argélia, estava rolando a Guerra de Independência para o país se ver livre do domínio francês. E em 1959 ele recebe uma convocação do exército para se juntar, o exército argelino, em setembro de 1960. Ou seja, ele e a Maison Dior tiveram bastante tempo para resolver esse babado, né? Eles podiam ter lá mexido os pauzinhos para evitar que o Yves fosse pra guerra, mas ficaram naquela, não, vai chegar lá e a guerra acaba, tá muito longe ainda, né? Não vamos nos estressar com isso. Mas a guerra não acabou, né? E o Yves teve que ir. E é claro que esse ambiente não tinha nada a ver com o delicado, sensível e introvertido Yves Saint Laurent. Ele sofreu muito lá, gente, e acabou desenvolvendo uma crise de pânico seríssima, né? Se afundou numa depressão e precisou ser internado no hospital do exército, onde ele vivia praticamente dopado de remédios. E quem é que vai lá salvar ele? Pierre Bergé. Ele chegou lá com duas missões, na verdade. Uma era tirar Yves do hospital, né, trazer de volta para a França, e a segunda era contar que ele havia sido demitido da Maison Dior. Quando começaram a circular os rumores de que Yves Saint Laurent, o diretor criativo da Maison Dior, estava com depressão e internado no hospital psiquiátrico, a Dior achou que isso não pegava muito bem para a marca e demitiu ele de um jeito bastante injusto. Tanto é que depois o Yves entra nos tribunais contra a Dior e ganha uma indenização da marca. Mas Pierre Bergé, que não era bobo nem nada, já chegou lá no hospital com uma carta na manga. Ele falou mais ou menos assim pro Yves: Mon amour, tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você foi demitido da Dior. A boa é que eu e você vamos abrir a sua própria grife. Aí eles passaram um tempo ali viajando pelas Ilhas Canárias, tipo numa lua de mel, e pro Yves esparecer um pouco a cabeça, porque ele ainda estava muito mexido com tudo. E de volta a Paris, o Pierre Bergé começa, a trabalhar para encontrar investidores para a marca Yves Saint Laurent, e o Yves está lá, ávido nas criações, nos desenhos e etc. E vale lembrar que quando ele volta a Paris depois da guerra, ele já não é visto da mesma forma, né? Ele já não é mais o pequeno príncipe da Dior, o garoto prodígio, né? Ele tá com a imagem meio desgastada. Em 4 de dezembro de 1961, a Maison Yves Saint Laurent é oficialmente aberta e em 29 de janeiro de 1962, Yves apresenta a sua primeira coleção. E aí, minha gente, a gente vai começar a ver ele colocando as asinhas de fora, usando tudo que ele aprendeu com Dior para trazer a moda para os novos tempos dos anos 60, com mais ousadia, rebeldia, irreverência e contestação. E desde o primeiro desfile, ele traz as calças para as mulheres. Sim, Chanel colocou calças lá nos anos 20, mas naquela época praticamente ela era a única mulher que fazia isso. O uso de calças para as mulheres só vai se popularizar mesmo bem no final dos anos 60. E Yves já tá trazendo elas em 62, logo no primeiro desfile, né? Aqui é um look navy, né? Um look marinheiro, que era lá para as ricaças usarem nos seus passeios de barco, de iate, né? Que era um ambiente mais esportivo, onde o uso de calça para mulheres já era mais aceito, né? Então ele faz esse jogo de cintura aí, né? Bom, e daí pra frente a marca só vai crescer, não só pela genialidade de Yves, mas também porque o espírito dele, a própria genialidade dele, combinava muito com o espírito da época dos anos 60. A geração jovem daquela época, os baby boomers, tinham chegado com tudo para mostrar que uma nova era tinha começado, com mais libertação, com mais contestação, com mais ousadia. Pra mim, gente, o Yves Saint Laurent é tipo assim a Elsa Schiaparelli da segunda metade do século XX, porque assim como ela, ele era um profundo admirador de arte e adorava fazer coleções inspiradas nas obras de grandes artistas. A mais famosa dessas criações é o vestido Mondrian de 1965, que foi inspirado nas obras do artista Piet Mondrian, que fazia os quadros, com essas formas geométricas coloridas. Yves fez 6 versões desse vestido, e ele foi feito como se fosse um patchwork, porque cada quadrado colorido desse era um tecido que foi costurado junto para formar o vestido. E ao longo da carreira dele, ele se inspirou em vários grandes artistas para fazer moda. Se inspirou no Henri Matisse, no Claude Monet,
no Van Gogh e em vários outros. Em 1966, Yves Saint Laurent apresenta o célebre smoking feminino. E, gente, essa peça é muito importante para a história da moda, porque ela representa uma quebra de paradigma, não só do uso da calça para as mulheres, como também do conceito que se tinha de uma mulher sexy, né? É aí, inclusive, que o Yves vai definir bem o conceito do sexy sem ser vulgar, que eu falei lá no início do vídeo. O Pierre Berger tem uma frase muito boa que ele diz assim: Chanel deu liberdade às mulheres, mas Yves Saint Laurent lhes deu poder. Como eu falei, nos anos 60, a calça não era exatamente uma novidade, mas também estava longe de ser uma coisa popular. Ficava restrita, assim, realmente a ambientes mais descontraídos, né, mais despojados, esportivos, né? Raramente se usava para o dia a dia e jamais para uma festa, nem pensar. Além disso, a imagem que se tinha de uma mulher sexy, sensual, era aquela mulher com a roupa super justa, né, um decote enorme, né, ou seja, exibindo bem o corpo. E quando Yves Saint Laurent faz o smoking, ele tá lhe dizendo que você não precisa exibir seu corpo para ser sexy, que a sensualidade está na atitude, no conforto, na elegância e na independência. Inclusive tem uma foto que representa tudo isso muitíssimo bem, né, que é uma modelo, né, vestida lá com um belíssimo smoking Yves Saint Laurent, num beco, né, tipo numa rua de Paris, com uma mão dentro do bolso e a outra assim segurando um cigarro, bem poderosa, bem dona do seu nariz, tipo assim, ninguém manda em mim. Bom, ao longo da década de 60, o Yves começa ali a perceber o movimento do prêt-à-porter, né, do pronto para usar, né, daquela moda mais acessível, menos elitizada, de um consumo mais rápido. E aí, em 66, ele e o Berger decidem abrir uma boutique de prêt-à-porter para a marca Yves Saint Laurent. Agora, olha a história. Em Paris, tem o Rio Sena, né? A margem direita é tida, é considerada lá pelos parisienses como o lado da burguesia, o lado, né, dos riquinhos. E o lado, a margem esquerda, é tida como o lado dos intelectuais, dos pensadores, dos artistas, né? Não sei porque, assim, acho que é um resquício da Revolução Francesa. Pode ser, mas não sei mesmo, tá? E aí, o Yves Saint Laurent, quando abre essa boutique de prêt-à-porter, ele coloca o nome Saint Laurent Rive Gauche. E Rive Gauche significa margem esquerda do rio. Genial! Eu tô aqui contando, né, das criações do Yves Saint Laurent, muito lindas, muito maravilhosas, muito revolucionárias. Mas na vida pessoal dele, gente, ele tinha sérios problemas com drogas. E eram drogas pesadíssimas. Era ópio, era cocaína, né? Quando não era isso, eram os calmantes, os tranquilizantes, que ele tomava vários ao longo do dia, né? E se não fosse o Pierre Berger ao lado dele, o Yves não tinha segurado a onda, não. E já que a gente tá falando do relacionamento dos dois, tem mais uma fofoca aí. Durante 4 anos, o Pierre Berger manteve um caso com uma das musas de Yves Saint Laurent, a Victoire Dautrelot, que era inclusive amiga pessoal do casal. Yves conheceu Victoire na época da Dior ainda, quando ela era modelo de lá. E eles ficaram muito amigos e junto com o Berger e uma outra galera, eles saíam para várias noitadas em Paris várias vezes. E aí, quando o Yves descobriu esse caso, né, a amizade dele com a Victoire super azedou, eles ficaram mais de 10 anos sem se falar, né? E ele, claro, deu troco no Berger, tendo caso com o Jacques Debarche. Com certeza esse nome não fala assim, mas vocês relevam, tá? Esse Jacques era um socialite, um integrante da elite intelectual parisiense e era namorado, sabe de quem? Karl Lagerfeld. Viu que eu disse que ia ter mais fofoca com eles? Bom, mas vamos voltar a falar de moda, porque é pra isso que a gente tá aqui, né? Em 1967, Yves lança um dos grandes marcos da sua carreira, que é uma coleção de alta costura inspirada na África, né? Ele pegou elementos que são muito comuns na arte africana, tipo a ráfia, né? E usou bordados, né? Bordou e ficou assim uma coisa realmente belíssima. A coleção é uma das mais lindas que ele já criou. Claro que hoje se questiona muito se seria possível fazer uma coleção dessa hoje, né? Se isso tem lugar nos dias atuais com toda a questão da apropriação cultural. Provavelmente não, né? Ainda mais da forma como foi feito lá em 67, mas o fato é que Yves se inspirava muito na África, afinal ele era africano, né? Era a terra natal dele e ele tinha uma casa em Marrakech, no Marrocos, né? Que ele amava aquele lugar, ele ficava
meio lá, meio cá, né? Meio em Paris, meio em Marrakech, e a casa é muito bonita e hoje é um museu, né? Dedicado às criações dele. Chegamos nos anos 70, que já começou daquele jeito. Em 71, Yves Saint Laurent apresenta uma das suas coleções mais bombásticas, mais polêmicas, que causou assim, um verdadeiro horror nas pessoas, que foi a coleção Libération. Se essa fosse uma coleção lá do seu prêt-à-porter descolado, Rive Gauche, talvez não tivesse causado tanta comoção, mas ele fez questão de colocar na alta costura. E a inspiração para essa coleção veio da sua BFF Paloma Picasso, a jovem filha de Pablo Picasso, que adorava o cinema dos anos 40. Ela tinha uma vibe meio vintage, então ela adorava estar em brechó, em feira de antiguidade, ela adorava assim, umas coisinhas antiguinhas. E aí a coleção foi toda inspirada na moda dos anos 40, né? O que causou um impacto muito ruim para a plateia, né? Principalmente para a galera mais velha, que tinha vivido o período da Segunda Guerra Mundial e da ocupação nazista na França. Eles acharam de extremo mau gosto, Yves fazia uma referência a um período tão difícil da história da França, né? Tão recente, e com uma moda que era extremamente precária por conta do racionamento. Bom, mas rolou aquele conflito de gerações, né? Enquanto as mães estavam horrorizadas, as filhas estavam adorando, né? Pela primeira vez, aquela geração rebelde, né, se encantava com a alta costura, né? Era a geração que queria negar a caretice dos pais, que só comprava em lojas de apartamento, customizava as próprias roupas, né? Mas pela primeira vez eles ficavam uau! E viam um sentido naquela moda cheia de pompa e circunstância. Bom, mas no fim quem venceu foi o desgosto e a coleção passou longe de ser um sucesso de vendas, mas entrou brilhantemente para a história da moda, conhecida como a própria libertação das amarras da alta costura. Inclusive, quando o Yves deu uma entrevista depois do desfile, né, que perguntaram para ele o que é que ele queria com aquilo, o que é que ele queria dizer, o que é que ele queria mostrar, e ele disse: eu quero chocar as pessoas, eu quero que elas parem e pensem. Neste mesmíssimo ano, em 71, Yves quis escandalizar ainda mais e mandou nudes, né? Ele tirou uma foto nu para fazer parte do anúncio do seu novo perfume masculino, né? Que, óbvio, na época causou um escândalo, mas foi uma coisa muito inovadora também, não tanto pela foto nu também, mas também por ele ser o primeiro estilista a servir como garoto propaganda da própria marca, coisa que não se fazia na época, né? E é uma coisa relativamente comum hoje. O próprio Karl Lagerfeld, né, servia muito como garoto propaganda da grife própria dele. Bom, minha gente, mas a farra dos anos 70 foi até demais. Em um determinado momento, Yves precisou se internar numa clínica de reabilitação por conta dos seus problemas com as drogas, e quando ele saiu de lá, ele apresentou uma das suas coleções mais bonitas, que depois ele viria anunciar ser a sua preferida, que é a coleção inspirada na Rússia e no balé russo, em 1976. Era uma coleção de outono e inverno extremamente opulenta, com muito lamê, muito tecido brilhoso, muitas cores. As roupas tinham muitos detalhes, muitos bordados, muito pendurucalho, sabe? Muito tudo. E o mais encantador é que todas as roupas tinham um movimento, sabe? Tanto é que as modelos quase performavam na passarela, né? Elas giravam com as saias, tiravam casaco, jogavam pra lá e pra cá, pra mostrar esse movimento que a roupa tinha. Yves e Berger seguiram juntos para os anos 80 como um casal e como sócios, e a marca continua crescendo. Em 1998, Yves Saint Laurent participou do encerramento da Copa do Mundo na França, colocando no meio do estádio, gente, um desfile de alta costura com 300 modelos do mundo inteiro, com 300 looks. Gente, vocês têm noção do que são 300 looks de alta costura? É um trabalho, assim, fenomenal, gigantesco. São realmente coisas que só dá pra acontecer na França. Vocês acharam novidade? Não foi Gisele Bündchen desfilando lá na Olimpíada do Rio, no Maracanã? Mas não foi tão novo assim, não. Em 1999, a marca Yves Saint Laurent é comprada pelo grupo empresarial da Gucci, e no ano seguinte, Tom Ford assume a criação do prêt-à-porter e o Yves segue na alta costura. Yves Saint Laurent se aposenta em 2002 e morre em 2008, aos 71 anos, vítima de um tumor no cérebro. O Pierre Berger segue cuidando do patrimônio da marca, da história de Yves, e morre em 2017. E é isso, gente. Essa foi a história resumida de Yves Saint Laurent, né? Eu confesso que foi bem difícil fazer esse roteiro, porque a história dele tem muita coisa incrível, gente. Não só da parte da moda,
mas também na parte das fofocas, né, que são legais, a gente gosta de saber. Eu trouxe aqui, digamos, o principal, né, o filé para vocês, mas vale ter muitos outros vídeos aqui sobre Yves Saint Laurent pra gente discutir mais cada coleção dele, né, falar um pouquinho mais especificamente. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos sobre Yves Saint Laurent, me peçam aqui nos comentários, que se tiver bastante pedido eu faço, vocês sabem que o pedido de vocês aqui é uma ordem. E não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e me contarem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. Até a próxima!